Sim, sim, alô, alô, oba! Que delícia chegar e eu acabei de chegar. Deixa eu te envolver nesse abraço gostoso. Olha, é um abraço dado com verdade, amor e amizade, tá? É um abraço sonoro. Ah, ei, que gostoso! Ah, que abraço sincero, viu? Vai pra você com todo carinho. Ah, peraí, deixa eu fazer aquele reco-reco na costela. Ó, vamos sambinha, vai. Vai, reco-reco. Que delícia. Agora, imitando o sapinho. Agora, imitando o arrã. Aí, agora a perereca. Reco-reco faz de tudo. E esse abraço tem reco-reco na costela. É no ritmo. Muito obrigado, viu? Pelo carinho. Com tantos bons canais, você optou pelo nosso para ouvir mais uma história linda e maravilhosa. Antes de eu começar a história, eu quero agradecer demais a ela que comentou aquela história de Santa Marta, meu santo lar, meu paraíso, Helena Assis. Paulinho nunca tinha lido ou ouvido a história de Marta, assim tão completa. Que privilégio, né? Tiveram essas mulheres, irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E realmente, tem toda a razão. Privilégio mesmo. Gente, pedido especial, mas muito especial. Fique membro aqui do nosso canal. Vai ser uma honra tão grande. Ô Paulinho, quanto custa se eu quiser ser membro? Ó, se você optar por ser membro do canal, custa R$ 6,99 por mês. A partir daí, você escolhe a classificação que você queira. E dentre essas pessoas que fizeram isso com amor, eu quero agradecê-las. Viviane, minha amiga, Viviane Campos, ela voltou a ser assinante, ela já era, e voltou a ser assinante, Vivi. Obrigado, viu, Viviane Campos? Selma Lima, idem. Alô, Selma. Alô, Regine Gomes Lima, a Reginê. Eu afrancesei o nome dela. Reginê Gomes Lima, a Maria Salete Chás, a Valéria Carvalho de Jesus, a Kelinha. Ô, Paulinho, eu queria tanto me tornar membro, apoiar o teu canal. Porque tem gente que acha que o canal merece. Isso é uma escolha. Obviamente que eu não quero que ninguém faça nenhum tipo de sacrifício. R$ 6,99 por mês é um preço simbólico, mas eu sei que pode fazer falta para muita gente. Pelo amor de Deus, é só se realmente você puder e quiser. Se não puder, você já me ajuda muito. Quando você entra no canal, ouve uma história, coloca o teu joinha, curte, isso já é uma ajuda espetacular. Esse apoio, esse plus, é para quem realmente quiser ajudar. Por falar nisso, tem um quadro especial que nós lançamos, chamado Recados do Coração, só para atender o WhatsApp, tá? Já vai ser lançado, ele é um quadro especial para atender você que manda um pedido pelo WhatsApp, que conta a tua história, que manda um recadinho. O WhatsApp é esse telefone que eu publico bem ao lado do título, São Paulo 95133-6677. Também é uma chave Pix. Então, se você quiser apoiar o canal e mandar um Pix... Ah, peraí... Solange Cristina Almeida, meu Deus do céu, obrigado, viu, Sô? Obrigado. Ela mandou aqui R$ 25, com carinho, com amor. Só tenho que te agradecer, Solange. Muito obrigado mesmo. Ó, te agradecem a Mariana, o Careca. A Mariana e o Careca são muito atuantes aqui no canal. O Diógenes também. São pessoas que fazem parte aqui da nossa equipe. Eles estão te agradecendo do fundo do coração, tá? Um beijo para você. Isso posto, história espetacular começa hoje. Mas é uma história linda, linda, linda. Você vai se apaixonar. É uma história espetacular e eu tenho a honra de recebê-la e interpretá-la. Eu vou procurar caprichar. Eu vou procurar ficar à altura do texto, tá? Então, eu digo a você que está na sintonia que a história começou.
Ah, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje me dedico como a irmã caçula de uma família a escrever sobre a história da minha irmã mais velha. Meu nome é Solange e o nome da minha irmã mais velha é Sônia. Essa minha irmã, ela foi muito importante na minha criação, Paulinho, muito mesmo, e também foi muito importante na criação do nosso irmão Cassiano. Eu vou explicar. O nosso pai Everaldo, ele nos faltou muito cedo. Eu tinha apenas 2 aninhos e o meu irmão tinha 5. A Sônia, então, com 10 anos, ela passou a ajudar a mamãe na nossa criação. Enquanto a mamãe saía à luta, ela ficava conosco, nos dando a maior força. Para vocês terem uma ideia, era ela que levava-me para a escola, também o meu irmão, e cobrava os nossos deveres de casa. Era a Sônia que ia nas nossas reuniões de pais e mestres, porque a mamãe não tinha tempo, coitada. Ela vivia tão preocupada conosco que a Sônia foi se esquecendo dela própria. E tanto é verdade que eu me casei quando eu tinha 20 anos. O meu irmão, o Cassiano, ele se casou quando tinha 26. E a Sônia ainda ficou com a incumbência de cuidar da mamãe no finalzinho da vida da mamãe. Mamãe estava muito doente, abatida por um câncer, e foi a Sônia quem segurou as pontas ali até o fim. Quando a mamãe lamentavelmente veio a falecer, a Sônia já contava os seus 41 anos. E ela estava ainda completamente só. Fiquei preocupada com ela e pensando o que seria a vida da Sônia dali para frente. É terrível, né, uma pessoa sozinha. Me sobrava até sentimento de culpa, para ser sincera. E a mesma coisa sentia o meu irmão Cassiano. O que ajudava muito é que, apesar de ter ficado com tanta incumbência na vida, a Sônia, pelo grande esforço dela, diga-se de passagem, ela jamais abandonou os estudos. E nesse tocante, ela era muito inteligente, muito capacitada, até muito mais do que eu e meu irmão somados, nós juntos, mas não chegávamos aos pés da inteligência da minha irmã. Ela tinha conseguido fazer uma faculdade de Direito, fora aprovada na Ordem dos Advogados do Brasil, atuava como advogada e mesmo depois de formada, ela ainda continuava estudando, ela não parava. Dizia para quem quisesse ouvir que o saber não ocupa espaço. É assim, a gente tem sede de saber, dizia ela, e não ocupa espaço aprender. Ela trabalhava e tinha o maior salário da família, hein? Olha só que mulher. Em resumo, a Sônia era o esforço em pessoa, o esforço. Mas ao completar 42 anos, uma grande surpresa. A Sônia até demorou a dar a notícia, e quando o fez, ela já estava de 4 meses. Ela esperava a gravidez vingar primeiro para comunicá-la depois. Mas é isso mesmo que vocês estão ouvindo. A minha irmã mais velha ficou grávida aos 42 anos de idade. E quando nasceu o meu sobrinho Darlan, ela já tinha completado 43 anos. Foi de uma imensa alegria para ela o nascimento do Darlan. Sua vida passou a ter agora assim um brilho especial. E não tenho nenhuma dúvida em afirmar se ela havia se dedicado tanto a mim, tanto ao meu irmão. Imagine você que está ouvindo o que ela iria fazer por aquele filho, meu Deus do céu. Ela só faltava adivinhar os pensamentos do Darlan. Sônia, já formada, se dedicava muito ao trabalho e nos cuidados também do filho. Seu pensamento era fazer do menino o mais bem-sucedido de todos os meninos do mundo. Eu não sei se foi de observar o aperto que ela havia passado em casa com a morte do nosso pai, mas essa minha irmã, a Sônia mais velha, ela era assim: estudar, estudar e estudar. Ela repetia as 3 coisas. Primeiro, estudar, estudar e depois estudar. Era o que ela tinha feito.
E ela queria o mesmo para o seu filho amado, tanto que desde a mais tenra idade, ela já matriculou o Darlan numa escola de tempo integral. Ela queria o filho galgando os mais altos degraus da escala social, sabe? Ela dizia para quem quisesse ouvir: só não quero passar pela dureza que passou a minha mãe com 3 filhos pequenos e tendo que trabalhar em diferentes casas de família para dar conta de criá-los. Eu acho que isso a deixou assim traumatizada, e ela tinha consigo uma certeza, que só o estudo pode oferecer uma vida melhor, uma vida de vitórias. E ela repetia a sua frase: na vida é estudar, estudar e estudar. E eu fui assistindo a tudo isso de perto. A minha irmã foi se tornando uma exímia advogada. No escritório em que trabalhava, o seu chefe só entrava com o nome, uma vez que ele de fato pertencia a uma família muito tradicional. Mas quem escrevia tudo, quem pensava tudo, era a Sônia, minha irmã. Nenhuma petição, nenhuma defesa era deferida sem antes passar pelo crivo de Sônia. A última palavra era de fato a dela. E naturalmente, o seu salário sempre fora muito bom. Se o apartamento era alugado, e era o apartamento em que ela morava, não era próprio, mas era excelente, era ótimo. A minha irmã tinha sim uma vida muito boa, mas tudo graças ao seu trabalho, o seu esforço, e naturalmente que tudo isso ajudava a Sônia a propiciar ao Darlan, o meu sobrinho, o filho dela, a melhor vida possível. E Sônia, cheia de garra, estava imersa no trabalho, constantemente fazendo vários cursos, ela não parava. Tendo literatura temática, ela fazia de tudo. Ela tinha sede em crescer, em melhorar. E se queria isso para si, ela queria exatamente a mesma coisa para o seu amado filho Darlan. E agora era assim. Se antes a minha irmã teve uma vida dedicada a nós, seus irmãos, agora ela era total dedicação ao Darlan. Uma coisa que eu ainda não disse aqui, mas é urgente que eu fale. Sônia sempre fora muito bonita, sempre. Disparada, ela era a mais bonita da família. Tanto que não faltava homem para cortejá-la. Sabe, sempre um homem de olho, propondo encontros. Mas ela os ignorava. Sua dedicação eram os estudos, o trabalho e depois, principalmente, o seu filho, o Darlan. Sei que também ainda não falei aqui sobre o pai de Darlan. E chegou agora o momento de falar sobre ele. Pai de Darlan, ele era um sujeito bonito, sabe? Um homem muito forte, muito alto. Ele trabalhava no escritório de advocacia, o mesmo escritório em que Sônia trabalhava. Mas, curiosamente, o Félix, ele não era nenhum advogado lá, não. Na verdade, Félix, ele era um ex-policial que trabalhava como segurança do patrão de Sônia. Mas se tratava de um sujeito assim, como eu dissera, muito forte, corpulento. Ele fazia halteres, e Félix era extremamente bonito. Ninguém tira isso da minha cabeça. Foi por isso que a Sônia o escolheu, para que ele fosse pai do filho dela. Ele, depois o Félix, acabou se mudando para o apartamento de Sônia. E eles passaram a viver juntos. Então era um casal que parecia apaixonado, parecia que ia dar certo. E Félix fazia de tudo para agradar a Sônia naquele começo. Era ele, inclusive, quem cuidava do apartamento. E era ele também quem cozinhava para a Sônia. Parecia a compensação por Sônia ter cuidado tão bem de nós, seus irmãos, porque Félix passou a se dedicar a ela assim de corpo e alma. E como ele era segurança, ele fazia questão de protegê-la também em todos os sentidos. Até houve uma vez em que ela atuou para acusar um sujeito perigoso, e esse sujeito acabou recebendo uma boa punição, uma boa pena de cadeia. E esse cara, ele andou encarando a Sônia durante as audiências e chegou a fazer uma ameaça contra ela. Aí quando o Félix
O companheiro dela ficou sabendo, ele foi até o presídio em que o sujeito foi recolhido e teria tido assim, uma conversa tete a tete com ele, uma conversa assim de homem para homem. Isso apenas para demonstrar o quanto que o Félix, ele parecia gostar da minha irmã e a defendia. Foi por tudo isso que Sônia o escolheu para que ele fosse o pai do Darlan. Houve um momento na vida dos dois que Sônia passou a considerar o trabalho de Félix como segurança. Ela considerava aquilo muito perigoso. O Félix, ele tinha que andar armado e se expunha muito. O patrão era advogado criminalista famoso e exatamente por isso ele era um sujeito muito visado, o patrão, e o risco de Félix era grande. Isso sem contar quando ele tinha que trabalhar durante a noite, à madrugada, tendo que acompanhar o advogado-chefe em jantares, em clubes. E nesses clubes havia um outro componente: as mulheres. Pois é. E a Sônia, ela sabia que o seu chefe, ele se envolvia assim com mulheres de não tão boa fama. Vocês estão me entendendo? E o Félix, ele era obrigado a acompanhar esse patrão. E se numa hora dessa sobrasse alguma bonitona para o Félix, né? Era um risco que ela corria. Portanto, havia também o detalhe do ciúme da minha irmã, da Sônia. Por tudo isso, a minha irmã queria que o Félix abandonasse a profissão. Ela queria que o Félix encontrasse um outro emprego, no outro ramo, noutra área, um emprego mais seguro. A verdade era que a minha irmã tinha uma grande paixão pelo Félix. Foi, de fato, aí que o Félix pediu demissão no escritório de advocacia e ele passou a procurar um outro trabalho e noutra função. No entanto, apesar de parecer estar estudando anúncios, fazendo ligações, indo às entrevistas, Félix não conseguia nada dava certo. A minha irmã o tranquilizava dizendo: calma, Félix, calma, meu salário é mais do que suficiente, você não precisa se apressar para encontrar um emprego. E Félix levou a sério o que dissera a minha irmã, e ele foi ficando tranquilo e não se apressou mesmo em arrumar um novo trabalho. No entanto, às vezes, Félix pegava um bico. Então, com o dinheiro, às vezes o dinheirinho era bom do bico, dinheirinho bom, ele executava assim, trabalhos como acompanhar algum milionário dando-lhe cobertura, ou até mesmo algum artista. Às vezes ele fazia escolta de algum valor que estivesse em transporte, e muitas vezes ele tinha que sair à noite, às vezes até por vários dias. Depois de tais viagens, ele voltava para minha irmã, que ficava na bronca, mas era obrigada a entender que o companheiro tinha direito a fazer o que era necessário. Ela discordava, pois dizia que ele não precisava de dinheiro, já que o que ela ganhava era mais do que o suficiente para os dois. Mas a verdade era que Félix dizia se sentir entediado demais. Eu não posso só ficar em casa sem trabalho. E minha irmã passou a entender que se quisesse manter o relacionamento com Félix, teria que aceitar ao menos os, entre aspas, os bicos do companheiro. E foi assim que Félix foi acompanhar aquele milionário, fazendo sua escolta até uma cidade próxima à cidade em que eles viviam, quase de uns 100 quilômetros dali. Mas, por incrível coincidência da vida, a Sônia acabou também escalada para fazer uma audiência justamente nessa mesma cidade, para onde tinha ido Félix. A audiência da minha irmã foi tão bem sucedida e a cliente, que era rica, diga-se de passagem, após a vitória, acabou convidando a Sônia para que fossem jantar num restaurante famoso daquele pedaço. Era uma comemoração. A vitória havia sido conquistada, então, para comemorar, jantar maravilhoso. E já quando se preparava para ir embora, a Sônia viu essa cena
nada agradável, nada. Numa mesa de canto do restaurante, ela conheceu aquele homem corpulento, tamanho das costas, a grossura do pescoço. Ela reconheceu logo. Quem estava sentado ali de costas era ele, era o seu amado Félix. O problema é que de frente para ele havia uma novinha, uma moça loura, toda sorridente. Então, a minha irmã Sônia, ela foi caminhando assim pelas costas de Félix e viu, inclusive, quando ele acariciava a mão da moça, arrumava-se o cabelo da moça, sabe? E até beijava a sua mão. Olha, formavam sem dúvida um belo casal. Ela ficou espiando por algum tempo. E quando ela percebeu que ele não tinha percebido a presença dela, a Sônia ficou aliviada por isso. Primeiro, ela não queria criar uma cena na frente dos seus colegas e principalmente na frente de uma cliente das mais especiais do escritório e que estava tão feliz com o seu trabalho no fórum horas antes. E se ela se calasse, ela teria como comprovar a traição numa simples conversa depois com o Félix. Ela era excelente advogada, minha irmã tinha argumento, falava bem demais. O que ela faria? Daria corda para o Félix se enforcar. Então ela chegou em casa, apesar da grande vitória profissional obtida naquele dia, ela não tinha infelizmente nenhum motivo para comemorar. Afinal, ela tinha visto com as próprias vistas que ela era covardemente traída pelo Félix. Um homem que ela achava que era o mais fiel do mundo. Então, a Sônia até podia ser forte, coitada, e era. Mas ela tinha sentimentos. E ela sucumbiu diante da descoberta. Foi a sua vez de enterrar a cara no travesseiro e chorar. Minha irmã chorou. Afinal, ela amava sinceramente o Félix. Fez planos para uma vida em comum com ele. E até inventou nome para um filho, para uma filha que teriam. Combinariam, inclusive, esses nomes com o sobrenome Félix. E agora todos esses sonhos foram por água abaixo. Se acabaram. Agora ela entendia por que o Félix tinha tanta necessidade de fazer os tais dos bicos. Agora eu entendi que tipo de bico ele queria fazer. Não era bem porque não queria ficar parado, não, né, Félix? E esses supostos bicos eram apenas uma cobertura para esses encontros com mulheres por fora. Finalmente, como sempre, Sônia, ela conseguiu se recompor. E quando o Félix voltou para casa, ela colocou o plano dela em ação. Ela deu corda para que o próprio Félix se enforcasse. E ele foi se enrolando, e quando ficou claro que ele de fato mantinha um caso com aquela mulher que ela vira, que ele atraía, ela então reuniu coragem. Aliás, isso nunca faltou para a Sônia. E ela expulsou o Félix de casa. Ela já estava com as malas dele pronta. Ela pegou as malas, como era apartamento, ela colocou no hall do elevador, trancou, foi colocando ele para fora e foi fechando assim a porta. No começo, ele segurou ainda a porta, ele era um homem muito forte, muito corpulento. Ele colocou assim os ombros na porta para que ela não fechasse. E ele tentava se justificar, querendo ficar, inventando explicações implausíveis. Depois jurou o amor que ele sentia por ela, implorou: por favor, Sônia, me compreenda, me dá o seu perdão. E só no final, quando ficou claro que Sônia estava resoluta e não voltaria atrás e não haveria perdão, Félix disse o que raramente vinha à sua mente. Ele falou coisas que ofenderam a minha irmã. E o que
que você queria? Você é velha. Eu sou jovem. Você está com 42, sei lá, 42 ou mais, mas aparenta 50. Eu sou ainda jovem. Eu tenho o quê? Meus 30 e poucos anos. Eu sou atraído por gente jovem, por gente bonita e de boa convivência. E você é mandona e, além de tudo, ainda tá gorda. Nossa, foi uma grande ofensa para minha irmã. Quem precisa de você? E Félix aí saiu batendo a porta do apartamento e até do elevador. Sônia pensou nas palavras dele. Será que ele realmente falou a verdade? Será que eu sou tudo isso de ruim? E ela era tão repugnante assim? Depois de terminar com o Félix, a Sônia se desiludiu com todos os homens. Foi como se ela tivesse feito ali uma promessa. Sabe, não quero mais ninguém. Não quero mais ninguém. Embora não quisesse mais se casar, ela ainda tinha esperanças de ser mãe. Ela planejava ter um filho. Ela queria ter um filho. Foi quando ela percebeu a menstruação atrasada. Chegou a pensar que havia sido devido ao sofrimento. Quem sabe até, sei lá, pudesse ser uma menopausa antecipada. Mas depois ela foi percebendo também outras mudanças, desejos estranhos, enjoos, e aí pensou consigo: meu Deus, será que eu estou grávida? Será que eu estou... Não é possível. Não contou para ninguém. Considerava que ela estava um pouco velha para ser mãe. Ela estava com 42 anos. E mesmo se estivesse grávida, a gestação poderia não vingar, poderia não ir avante. Então ela preferiu se calar. Mas ela fez o exame. Primeiro, o de farmácia. E depois procurou um médico que confirmou. Doutora Sônia, a senhora aos 42 anos está grávida. Ela ficou feliz? Ficou feliz? Não, ela ficou muito, muito feliz. Mas ainda não falaria nada para ninguém. Esperaria um tempo maior. Quando se completassem pelo menos 12 semanas, ela falaria. E foi exatamente quando ela contou para mim. E contou para todos sobre a gravidez. Mas não revelara quem era o pai. Agora, diante de tudo o que eu já escrevi até aqui, vocês sabem quem é o pai. Mas ninguém sabia. Porque ela fez questão de não revelar quem era o pai. Ela, diante de tudo o que se transcorrera, ela preferia assim, que ninguém soubesse quem era o pai do filho que ela esperava. E principalmente, que o pai jamais sonhasse com isso. Talvez, devido até a idade de Sônia, o Darlan, ele nasceu um pouquinho antes do tempo. Ele nasceu assim um pouquinho prematuro. Ele nasceu na 35ª semana. 2 dias depois do aniversário de Sônia. A Sônia, minha irmã, fez 43 e 2 dias depois ela ganhou um menino, o Darlan. Exatamente por isso, ela dizia que esse foi o maior e melhor presente que Deus poderia lhe dar. O seu filho Darlan. Ele nasceu pequeno, nasceu doentinho, chorava muito. Ele exigia toda a atenção e energia da sua mãe. A Sônia teve que gastar muito dinheiro com médicos, mas felizmente ela tinha dinheiro para ela, nunca fora o problema. O bebê prematuro tinha múltiplos problemas, incluindo possíveis paralisias cerebrais, isso se temia, mas a minha irmã Sônia não desistiu. Ela procurou por excelentes especialistas em reabilitação,
Estudou notícias médicas, lutou para se colocar nos melhores centros médicos e tudo valeu a pena. Quando estava na escola, o Darlan ainda não era saudável, mas ele era inteligentíssimo, sempre se saindo bem em todas as matérias, tirando as melhores notas. Nesse tocante, com certeza, o menino havia puxado a mãe. Como tinha nascido com os pulmões fracos devido à prematuridade do nascimento, logo cedo a minha irmã o colocou para fazer natação. Foi um médico que indicou, ele tem que fazer natação para fortalecer os pulmões. E Darlan, nossa, nadava muito bem. Daí ele ter ganho, quando menino, o apelido de peixinho, de tão bem que nadava. E ele era muito veloz numa piscina. A minha irmã até se orgulhava em dizer que ela não conseguia acompanhar de fora da piscina a velocidade do filho nadando. Eu não consigo, ele vai muito rápido. Aí o menino Darlan começou, o peixinho, ele começou a disputar várias competições e ele foi colecionando medalhas. Essas medalhas eram penduradas na sala, no quarto, assim, sobre a cama dele. Sônia, ela também comprou um piano que ela colocou no canto da sala e minha irmã se sentiu orgulhosa de ver o menino Darlan dominar também o nobre instrumento. O menino ainda com pouca idade, ele nem tinha entrado ainda na primeira série, mas ele já tocava até música assim mais difícil, até clássica. Bom, a mãe não deixava de se descuidar. As prateleiras transbordavam livros infantis coloridos. Ah, um detalhe, ele já entrou na escola alfabetizado, porque a minha irmã fez questão de alfabetizá-lo em casa. Sabe, uma mãe dedicada, uma mãe extraordinária, era a Sônia com o Darlan. Ela tentava instilar nele um interesse cada vez maior pela leitura, e ela teve sucesso. Claro, o Darlan, ele só recebia notas altíssimas na escola e ele continuava a agradar sua mãe com as suas conquistas, como o peixinho, o grande nadador. Ele ganhava medalha de montão. Sônia, com seu incrível poder de persuasão, como excelente advogada que ela era, ela convenceu o filho de que sua missão era ler um livro por semana. Era uma tarefa que ela impôs ao filho. Essa era a única maneira de crescer na vida, segundo ela. Ler, ler e ler. Estudar, estudar e estudar. Sônia dizia que não haveria outro jeito de ser alguém na vida sem leitura e sem estudo. No ensino médio, o Darlan começou a se interessar pelos computadores. E olha que os computadores não eram tão comuns como hoje, hein? Mas a minha irmã sabia que isso era o que iria garantir o futuro do filho. E deu todo o apoio para ele. E fez uma coisa ainda incomum naquele momento. Ela conseguiu comprar para ele um computador poderoso. Ela comprava computador com todos aqueles disquetes. Antigamente havia muito daqueles disquetes, né? O Darlan, então ele vai se revelando um gênio. A receita de sua mãe, de fato, era infalível. Ler, ler e ler. Estudar, estudar e estudar. Sônia patrocinava o seu filho e isto valeu muito a pena. Apenas quando o menino lhe perguntava sobre o pai, a explicação da Sônia era simples. Ele tinha morrido. Ela e o pai de Darlan, ela dizia, não chegaram a se casar. Ainda namoravam e um dia depois de um encontro com ela, eles sofreram um acidente. E esse acidente tinha acontecido muito longe e ela não tinha assim todos os detalhes. Desconfiava que havia sido até em outro país, apenas sabia que nesse acidente, lamentavelmente, o pai de Darlan havia falecido. Ok. A conversa era essa e colava. Darlan começou a se destacar então em computação e ele entrou para a área mais fascinante e rentável da computação, a programação de computadores. Ele começa a fazer programação e ganhou destaque na área desde cedo. E o coração de minha irmã cantava de felicidade
quando seu filho trazia para casa mais um certificado. Foi então que ela percebeu que seu filho iria longe e conquistaria muito. Um programador de computador tinha de fato um salário diferenciado. Aliás, tem até hoje, né? Um salário bastante diferenciado. Tudo bem que meu sobrinho tinha os seus méritos, e tinha mesmo, mas eu via um mérito ainda maior com a Sônia, minha irmã. Ela se dedicou a seu filho, primeiro à saúde do menino, depois ao seu desenvolvimento e educação. A mulher o levava a clubes, a sessões de fisioterapia. Ela ia com ele para as competições, onde ele era o peixinho da natação. Ela conciliava tudo isso com o seu exigente trabalho de advogada, ainda dava conta. Impressionante. A minha irmã, às vezes, ela se multiplicava. Ela não parecia que era apenas uma, mas algumas mulheres. E falando assim, até parece que tudo foram mar de rosas. Não, nem sempre foi assim. Existiram momentos delicados, difíceis, e a minha irmã sozinha, sem apoio, sem homem nenhum para ajudá-la. Às vezes, ela olhava assim tristemente para as famílias chamadas normais, quando ela via pai e mãe juntos, conduzindo seus filhos para a escola, para a natação. Isso fazia com que o coração da Sônia doesse. Mas não foi possível com aquele homem que ela escolhera. Ele tinha sido um erro, a enganara, mas também não daria para ele o gosto de saber que ele era o pai de um menino tão sábio, tão genial. Tudo bem, era verdade que tudo podia ter sido tão diferente se ele tivesse sido um homem de verdade, mas não foi. A vida com ele teria sido mais fácil, é verdade, mais agradável, é verdade, mas aconteceu como aconteceu. E agora ela, a Sônia, fazia o melhor por seu filho. Na maternidade tardia, a Sônia acabou vendo muitas vantagens. Porque as mães jovens, muitas vezes, se desmoronavam sobre seus filhos e os negligenciavam em busca de suas carreiras, vida pessoal, encontros com os amigos, idas a salões de beleza. Ela não. A Sônia já tinha passado por tudo isso. Por outro lado, ela entendia perfeitamente o que uma criança era, e era um presente inestimável. Ela considerava o melhor presente de Deus para ela, o filho. E ela não economizava tempo e nem esforço para que seu filho crescesse em todos os sentidos. Darlan, por sua vez, também não decepcionava. Prestou vestibular. Sim. Ele prestou vestibular e foi aprovado naquela excelente universidade, onde ele cursaria engenharia da computação. Ele foi aprovado numa federal, uma universidade pública, na famosa e disputada UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Entrou na universidade e saiu muito bem de lá, estudando, tendo notas excelentes até a conclusão do seu curso. Mas a minha irmã sofria muito ao se lembrar da época da universidade, sabe? Não tinha sido um momento assim tão fácil, não. É uma universidade que trouxe alguns problemas para o Darlan. Não foi a universidade em si, mas as próprias escolhas do Darlan. Foi para a minha irmã, Sônia, um momento muito delicado aquele. Seu filho teve que se mudar de cidade, foi a primeira vez que ele ficou longe da mãe e ela longe do filho, e isso para ela era quase insuportável. Darlan foi para Belo Horizonte, onde ficava o campus da universidade. E ela, quando se lembrava dessa fase ainda, ela tremia ao se lembrar daquela época. Darlan
fez amizade com gente estranha na universidade e sabidamente gente usuária de substâncias proibidas. Ela tinha medo do filho se envolver, apesar de confiar muito nele. O Darlan dedicava quase todo o seu tempo aos estudos, assim como sua mãe o fizera no passado. Mas ele era um jovem e ele precisava se divertir, se socializar com os colegas. Ele precisava também conhecer garotas, se apaixonar, o que é natural, é normal. Afinal, quando? Se não agora, ele pudesse fazer isso. A Sônia, minha irmã, sofria. Ela tinha medo das substâncias proibidas, mas medo também de como ele pudesse se envolver. O filho era tudo para ela. A vida da minha irmã Sônia era o Darlan. Era meu filho e meu mundo. Isso era muito verdadeiro para ela. Ainda mais que a minha irmã agora tinha os seus 65 anos. Ela não se opunha às caminhadas noturnas do filho, mas o seu coração se apertava de medo do que pudesse acontecer para ela menino, para ela sempre um menino. Sua imaginação desenhava imagens terríveis, porque a mãe nessa hora pensa só em coisas horrorosas acontecendo. Mas Sônia, ela não demonstrava esses seus sentimentos. Ela entendia que tinha que ser assim. Mas gradualmente chegou ao ponto em que Darlan desaparecia em clubes quase todas as noites, clubes, bares e etc. E ela, mesmo à distância, ficava sabendo disso e sofria. Sabia que Darlan começou a beber e a beber muito com amigos. Sim, foi um período muito difícil. Até o rendimento estudantil de Darlan chegou a cair. E ela temia no que isso pudesse resultar. Bem, era assim. Ela tinha já advogado para um professor da universidade. E esse professor, que havia sido cliente da minha irmã, ele era também o seu informante. O meu sobrinho nem desconfiava. Esse professor, através dele, a minha irmã ficou sabendo que Darlan andou faltando em muitas aulas, e ele já teria sido visto bêbado no campus da universidade. Chegou a entrar em sala de aula bêbado, dormiu na carteira. Diante das informações passadas por esse professor, a minha irmã ficou chocada. Ficou chocada, ela não esperava nunca que o filho dela fosse agir dessa maneira. Ela tentou conversar com o Darlan, mas ele apenas rosnou assim, respondendo de uma maneira rude. A Sônia não conhecia mais o Darlan, ou pelo menos ela não reconhecia mais aquele Darlan. Justo o Darlan, justo ele que sempre fora tão educado, compreensivo, atencioso, agora estava xingando a mãe assim de uma maneira agressiva. Havia às vezes tanta agressão em suas palavras, nos seus movimentos. A minha irmã Sônia, como sempre, foi muito, muito inteligente. Ela tentou forçar uma melhoria no comportamento de Darlan, cortou parte do dinheiro que ela mandava para ele em BH, mas ele tinha agora apenas o dinheiro para o transporte para a universidade e para a alimentação, coisa bem básica. Mas ainda assim, acabou não sendo a medida mais eficaz. Darlan, ele era muito capaz, então ele acabava fazendo trabalhos para os seus colegas. Em troca, os colegas pagavam tudo e ele continuava com as farras. Em virtude do corte feito no dinheiro pela sua mãe, ele ficou com raiva, ficou com mais raiva e ficava várias semanas sem aparecer em casa. Isso maltratava demais a minha irmã, matava minha irmã aos poucos, que sentia demais a falta do filho. Até que, sem aguentar mais a saudade, a minha irmã resolveu ir a BH, a Belo Horizonte, atrás do filho. E encontrou o Darlan acabado. Nossa, o Darlan, ele parecia pálido, desalinhado, magro, barbudo. Olha, não era mais nem sombra daquele Darlan de antes. Ela ficou chocada. E não fugiu do seu papel de mãe, não.
E como no passado, ela teve que cuidar de um bebê prematuro, ela fez isso no passado, cuidou dele, um bebê prematuro, bebê fraco, com muitos problemas de saúde. Então, se ela não fugiu da luta no passado, não fugiria da luta agora. E reuniu forças para agir. Se mudou para BH, abriu mão temporariamente do trabalho, mas não iria nunca abrir mão do seu filho tão querido, tão amado. Não, do filho nunca. A minha irmã nunca desistiria do Darlan, lutaria por ele até o fim. Mas desta vez foi mais difícil. O Darlan não era mais um bebê e nem uma criança. Agora ele se recusava a ir ao médico, ele não pretendia romper laços com os seus novos amigos. E a minha irmã se desdobrava: Darlan, filho, você não vê que esses amigos estão te arrastando para o fundo de um poço? Ela tentava fazer com que o Darlan pensasse um pouco melhor. O lembrava que ele tinha sido aprovado no vestibular, numa excelente posição, e que a universidade ainda acreditava nele. Ele era o melhor aluno da sua turma. Ele era um programador de computadores muito talentoso, e agora já não estava sendo mais, não era mais reconhecido assim. Dizia Sônia: tanto trabalho foi investido, filho, e você está disposto a fazer isso com a sua vida agora? Pensa melhor, não vai ter volta atrás. E ele respondia: mas mãe, eu não sou mais menino, e não é justo que também queira parir meu destino. Você já fez a sua parte me pondo no mundo, que agora é meu dono, mãe. Com meus amigos, eu posso ser eu mesmo, não aquele menino perfeito que você imaginou. Por mais que a Sônia tentasse, ela não estava conseguindo sucesso, e desta vez o filho nem queria que ela ficasse mais em Belo Horizonte. Ela já estava bastante abatida e quase desistindo. Mas eu vou chamar a atenção de vocês para esse momento da minha história. Um milagre aconteceu. Haverá uma explicação, porque milagres acontecem, mas sempre tem alguma coisa que o explique. Então, de repente, o que teria acontecido? Um milagre aconteceu. O Darlan, de repente, ele mudou de novo. Se mudou da água para o vinho, então agora mudava de vinho para água. Ele voltou, mudou novamente, ou seja, ele voltou a ser aquele menino bom que sempre fora de verdade. Ele voltou a ter hábitos caseiros, ele voltou a tirar notas boas, ele voltou a ser elogiado por professores. Aquele cliente da Sônia, aquele professor da universidade, o professor informante sobre a performance de seu filho, a procurava agora com excelentes notícias. Sônia, o Darlan voltou a ser novamente aquele aluno maravilhoso. Eu diria para você que ele voltou ainda melhor do que ele era antes. Meu Deus, o que teria havido com ele? Que milagre fora esse? Ele então, o Darlan, reinicia uma recuperação espetacular na universidade. E suas conquistas anteriores o ajudaram. Os professores se esforçaram para ajudar o talentoso aluno. E ele começou a trabalhar novamente, criando programas intrincados para a informática. Se todos estavam felizes com a recuperação de Darlan, imagina minha irmã. Ela agora, aos 67 anos, 67, a Sônia entende que finalmente seu filho amado havia vencido uma fase.
Foi um período transitório no 4º ano da universidade. E depois da crise, ele de repente amadureceu. O Darlan, ele se segurou e tudo ficaria bem agora. Ela também teve a sua parte nisso, é claro que teve. A Sônia teve a sua redenção quando o Darlan vem ter com ela aquela conversa, ele vem ter aquela conversa com a mãe. E ele pediu desculpas à mãe, dizendo: mãe, eu entendo o quanto eu te causei de dor, eu estou até envergonhado, disse Darlan, baixando a cabeça e mostrando um sincero remorso. Eu te insultei, mãe, eu pisei na bola. Você fez tanto por mim e eu erroneamente te tratava assim. Filho, passou, tá? Tudo isso já passou. A Sônia se apressou em acalmar o seu filho e dissipar o constrangimento e completou: importante, Darlan, é que você percebeu tudo a tempo e você mudou. Uma lição de vida importante para você. Agora tudo vai ficar bem. Sim, mãe, agora tudo vai ficar bem. Eu prometo. Filho, eu vou voltar com a sua mesada. Mãe, se não quiser, não precisa. Já estou até trabalhando. Darlan, ele cumpriu a sua palavra. Ele se forma na universidade com honra e consegue uma boa posição numa empresa de prestígio. Nossa, a minha irmã ainda prestava serviços como advogada, mas já não tinha a mesma carga. Já recusava a ir ao fórum. O serviço ela prestava por escrito. Ela fazia apenas o serviço que escolhia fazer. O filho bem encaminhado e ganhando muitíssimo bem. Darlan e a mãe voltaram a ser os melhores amigos da face da terra. E assim o tempo foi passando. O tempo foi passando, Darlan trabalhando. Olha, ele compra um apartamento, e ele compra esse apartamento e ele começou a reformá-lo. Enquanto isso, Sônia e o filho Darlan aproveitavam para viajar. Nós somos de descendência italiana e até para a Itália eles foram juntos. Tudo que a minha irmã não tinha vivido e aproveitado, ela fazia junto com o seu filho. Como ele ganhava muito bem, podiam curtir da melhor maneira possível. E nada era forçado para o Darlan. Ter a mãe como companhia para ele era normal, ele gostava. Ele estava noutra fase. Ele voltou a ser aquele Darlan de sempre, talvez até melhor, muito alegre na presença e na companhia da mãe. Ele não conseguia pensar uma viagem se a mãe não estivesse junto. Então, eles conheceram praticamente o Brasil inteiro. E como eu dissera, até mesmo chegaram a conhecer alguns países pelo mundo. Parecia que não havia segredo entre mãe e filho. Parecia. Eles conversavam sobre todo tipo de coisa. Discutiam tudo o que houvesse no mundo. No entanto, a Sônia percebeu que Darlan, ele tinha uma namorada sobre quem ele de alguma forma preferia se calar. Existia sim a namorada, isso ela soube, mas ele preferia ficar calado. A minha irmã, ela é mulher e você sabe, mulher é muito sensível. Ela percebeu, tinha alguma coisa mais séria desta vez na vida do Darlan. Darlan, ele tinha tido outras namoradas, mas nada tão sério. Mas dessa vez, a Sônia percebeu que havia alguma coisa a mais. E ela começou a ficar preocupada. E por que ele escondia essa namorada? Não era uma coisa recente, não. Sim, já era alguma coisa que vinha acontecendo há certo tempo. E ela tentou fazer alguma investigação. Ela tentou fazer perguntas. Mas o seu filho respondeu
de maneira bastante evasiva. Uma vez disse diretamente: tudo, mamãe, tudo tem o seu tempo. Na hora certa a senhora vai saber. E a Sônia até parou de perguntar. Afinal, um adulto tem direito à sua vida pessoal. E o Darlan já era um adulto. Havia outro tópico proibido para a conversa. Darlan nunca falava sobre o que aconteceu durante aquele período difícil. E por que ele mudou de repente? O milagre. Que milagre foi que aconteceu? Afinal, o que houve? Tudo bem, ele havia melhorado demais. O mais importante é que ele havia conseguido se libertar de um verdadeiro pântano que o puxava para baixo. Ele saiu de um atoleiro e agora caminhava leve, solto, feliz. Mas a pergunta estava no ar: o que havia acontecido? Darlan, imediatamente ele ficava sóbrio e fechado quando a minha irmã Sônia tentava conversar com ele a respeito da namorada. Havia uma mulher. Existia uma mulher, mas o Darlan, ele escondia essa mulher. Por quê? Sônia achou melhor então dar um tempo para tentar entender o que na verdade se passava, o que na verdade acontecia. Havia alguém na vida do Darlan, mas ele preferia mantê-la em sigilo, em segredo. Então a minha irmã, ela se sentava na sua poltrona predileta. Aliás, ela comprou uma poltrona das mais chiques em couro. Ali ela gostava de se sentar, bordava. Havia começado a praticar recentemente os bordados. Era um passatempo que ela usava como um hobby, um tranquilizante. Ela procurava se distrair ao máximo. O trabalho praticamente, o de advogada, ela já quase não exercia mais, a não ser uma peça jurídica ou outra, quando encomendada. E assim ela foi tocando a vida. Até que naquele dia, sentada ali na poltrona, o telefone da Sônia tocou. E era o Darlan que estava ligando. E quando ela atendeu: oi, filho, tudo bem? Ô, mãe, tudo bem. Eu tenho um pedido para você. Ué, pode pedir, filho. O que é? Mãe, você poderia preparar, assim, algo especial para o jantar hoje à noite? Você é muito boa, inclusive, também nisso. Cozinhando, mãe. Pode escolher qualquer coisa ao seu critério. Ô, filho, claro, com muito prazer. Mas você pode ser mais específico? O que você tá com vontade de comer? Mãe, não é para mim. Nós teremos uma pessoa convidada especial hoje. Eu vou apresentar a senhora para minha noiva, mãe. Quando a minha irmã ouviu assim, ele não falou: eu vou apresentar a senhora para minha namorada. Eu vou apresentar a senhora para minha noiva, mãe. Ela até se ajeitou na poltrona, se sentou mais ereta. E ela reagiu da seguinte forma: filho, mas por que você não me falou antes? Eu teria preparado algo assim especial, é uma coisa mais grandiosa, então. Por isso mesmo, mãe, eu não te contei com antecedência exatamente por isso. Para você não se preocupar e não pensar em nada especial. Basta você preparar qualquer um dos seus pratos favoritos. Eu vou até comprar um vinho. Isso é suficiente? Ou eu preciso levar mais alguma coisa, mãe, para casa? Não,
Basta o vinho, não precisa mais nada não, já é o bastante. A minha irmã ficou pasma, segurando assim o telefone contra o ouvido. Mas o Darlan continuava na linha e ela precisava falar alguma coisa. E ela disse: mas filho, só o vinho não acho o suficiente, e guardanapo, utensílios combinando, e velas, filho, a decoração, sabe o que é? É sua noiva, então eu não sabia, noiva, tá? Eu queria recebê-la com dignidade, por favor, me traga mais coisa então. Mãe, mas que velas, mãe? Ela percebeu que o Darlan estava até sorrindo. Apenas arruma a mesa para 3. E mãe, tranquilize-se. A minha noiva, ela é muito simples, mãe. Ela não gosta de coisas formais, não. Ela é tão simples, mãe, que o nome dela é Maria. Maria Aparecida. Nessa hora, Sônia, minha irmã, sentiu o baque. Ela sentiu que Maria Aparecida era o motivo da inspiração de seu filho dos últimos tempos. Era ela a mulher que ele andava escondendo, que ele andava calando sobre. Mas Sônia se balançou porque seu filho falou com um jeito tão especial. Não era uma paixão. Ela teve a certeza absoluta, conhecendo a vida como conhecia, e as pessoas, como advogada que era, que seu filho, Darlan, ele estava amando aquela mulher. E outra coisa, como ele havia pulado a etapa do namoro? Ele havia anunciado para ela que traria a noiva para ela conhecer. Ou, na verdade, ele não tinha pulado etapa nenhuma. Será que até aquela data o Darlan havia namorado a Maria Aparecida escondido? E se ele tinha feito assim, por que o fizera? Enquanto a Sônia pensava nisso tudo, e tudo isso passava pela cabeça da minha irmã, ela ainda escutava o filho Darlan ao telefone dizendo: mãe, a Maria Aparecida é muito simples. A senhora não imagina o quanto. Para você ter uma ideia, foi muito difícil convencê-la de que ela precisa conhecer a senhora. Ela tem medo de que a senhora seja muito sofisticada. E ela... Bom, depois eu te falo. Ela é muito simples, mãe. Quase que o Darlan havia dito algo mais para a mãe. Então ela aproveitou o gancho. A minha irmã, ela é excelente advogada. Então ela aproveitou aquele momento. Filho, mas quem é ela? Quantos anos ela tem? O que ela faz? Me conta ao menos alguma coisa. É sua noiva, mas eu quero saber um pouquinho mais dela. Mãe, nós vamos conversar sobre isso, mas quando nós nos encontrarmos, tá? Agora, só estou pedindo para você. Faz uma jantinha bem simples. Arruma um lugar para 3. Que hoje o jantar vai ser especial. Mas afinal de contas, quem seria a noiva de Darlan? E por quê que ele ainda não tinha comentado nada sobre ela com a mãe? Quem seria? Não perca no próximo capítulo dessa história maravilhosa.